Graça e paz, irmãos. É com muita alegria, é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, estar aqui hoje podendo falar e compartilhar aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, aquilo que também Deus e o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Espero que você esteja bem, espero que a tua família esteja bem. E espero que você esteja confiando no Senhor e aguardando dele todas as coisas, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Nós estamos falando de um tema, e esse tema é um tema muito importante para os dias de hoje, assim como os outros temas também são muito importantes, mas nós temos agora nesse tempo compartilhado sobre dons espirituais. E eu quero compartilhar com você sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Esse é um texto que talvez você já leu, talvez você já releu, e talvez você já estudou esse texto e tem talvez um entendimento desse texto já bem amplo. Mas eu quero intitular esta mensagem como o dom em ação. Eu quero trazer hoje uma reflexão para que nós possamos entender que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos um dom. Cada um de nós temos um dom. Eu não sei qual é o seu dom, mas Deus sabe. Você talvez também sabe. E se você não sabe, é bom você fazer esta pergunta a você mesmo e procurar descobrir o dom que Deus te deu. Alguns irmãos, eu conheço vários irmãos com mais de um dom. Mas a grande pergunta que eu quero fazer é: o que você tem feito com o dom que você recebeu? Mas antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de orar com você, para que o Espírito Santo pudesse tirar talvez a escama dos seus olhos, os olhos espirituais. Muitas vezes nós estamos ouvindo e até lendo a palavra de Deus, mas existe uma escama das coisas que estão ao nosso redor, e isso muitas vezes nos distrai. Alguma coisa vem para nos distrair, para que nós não venhamos a prestar atenção ou ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê paz no coração, calma e entendimento da sua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que vamos compartilhar da tua palavra, o qual nós pedimos agora, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos, o nosso coração ser aberto, Senhor, para entender, para ouvir a tua palavra e também para praticar a tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Abra a sua Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu quero ler apenas 3 versículos. Você vai acompanhar no versículo 1, no versículo 7 e o versículo 8. Versículo 1 diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados e a respeito dos dons espirituais. Versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Eu, relendo esse texto, que me coube a vir trazer esta mensagem, eu fiquei impressionado, irmãos, como este dom, principalmente o dom de sabedoria, é importante nas nossas vidas. É importante na minha vida, é importante na tua vida, principalmente no tempo em que estamos vivendo. E alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que o dom da sabedoria e o dom da fé são os 2 braços que sustentam os demais. Mas eu quero simplesmente, irmãos, pensar com você sobre esta palavra que vem a ser o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, irmãos, é a capacidade que nós temos de transmitir a uma pessoa algo prático. Se você
tem a habilidade de ler algum livro, de tomar conhecimento dessa matéria ou daquela matéria, seja qual é a que você lê, o que você estuda, isso se torna um conhecimento. E você tem habilidade para até ensinar, isso é um conhecimento, mas o dom de sabedoria é o dom que você lê, você estuda, mas na hora de você transmitir isto, você dá uma direção para a pessoa, uma direção prática. Eu escrevi alguma coisa assim que diz: é a capacidade espiritual de falar, seja ela em público ou em particular, com a ajuda do Espírito Santo. São coisas práticas que ajudarão aquelas pessoas que nos ouvem, baseados na palavra de Deus. Isso é sabedoria. Um exemplo são os conselheiros. Eles leem a Bíblia, eles estudam, ele tem a facilidade de decorar os textos. Mas o conselheiro, ele tem algo a mais. Quando a pessoa chega diante dele para tomar um conselho ou para lhe dizer aquelas questões, o conselheiro, ele tem uma palavra de orientação, ele tem uma palavra de direção bíblica para esta pessoa. Então, a sabedoria é algo, irmãos, muito importante na nossa vida. O dom de sabedoria nós precisamos pedir a Deus. Se você não tem, Tiago diz, no capítulo 1, versículo 5, peça a Deus que Ele dá generosamente. Então, eu tenho orado nesse sentido: Senhor, me dê sabedoria. Eu não sei se você já fez esta oração, mas o apóstolo Paulo, ele começa aqui escrevendo no capítulo 12, dizendo assim: irmãos, não quero que vocês sejam desinformados, não sejam, em outra tradução, ignorantes, porque a igreja de Coríntios era uma igreja nova, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, era uma igreja que tinha vários dons, podemos até arriscar dizer que todos os dons, mas era uma igreja que estava a ponto de se divorciar do caráter. Nós já ouvimos aqui que precisamos caminhar dentro dos dons no casamento do carisma e caráter. E a igreja de Coríntios, ela tinha problemas de divisões entre os seus irmãos, problemas doutrinários. Havia ali, na hora da ceia, pessoas se embriagando. Se nós olharmos no capítulo 11, versículo 21, se você está anotando aí, você vai ver que havia essas dificuldades, problemas morais, irmãos processando outros. No capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver que havia dissensões, pessoas ali dentro contra a outra. Então o apóstolo Paulo vem escrevendo estes 3 capítulos praticamente, capítulo 12, 13 e 14, para corrigir estas dificuldades que a igreja estava passando. Por isso ele diz que é importante, irmãos, nós nos informarmos a questão dos dons. Muitas vezes nós temos os dons, mas não sabemos como usá-lo. Um exemplo é a pessoa, muitas vezes, que tem o dom da cura. E muitas vezes, irmãos, ele não sabe o que fazer com isso. Porque há tempo que Deus age curando, mas há tempo que Deus não cura. Deus é soberano, a vontade dele é soberana. E muitas vezes esse irmão então engaveta esse dom. Eu me lembro certa vez que nós estávamos há uns 10 anos atrás, ali ainda no tabernáculo, e eu estava orando para esse dom de cura. Deus, me dá o dom de cura. Senhor, me dá o dom de cura. E eu orava, clamava por isso. E me lembro que sempre, quase todas as vezes que ia os irmãos ali na frente para receber a oração,
e o pastor pedia para os diáconos, para os irmãos líderes estar ali orando, impondo as mãos, e eu ia lá. E houve um episódio que marcou a minha vida. Eu orei por uma irmã e não lembrei, esqueci desse momento, desta oração que eu fiz. Eram várias pessoas que ali iam à frente para receber a oração. Mas eu estava ali na frente, numa parte que a gente usava para dobrar ali os boletins informativos, e uma irmã entrou, e logo ela chegou e veio até a mim, e disse para mim assim, diretamente: irmão Demétrio, o irmão foi usado por Deus. O irmão orou por mim, eu estava há tempo com uma enfermidade aqui na coluna, eu não aguentava mais, estava a ponto de ir ao médico e já não sabia mais o que fazer. E de repente, depois daquela oração que o irmão fez para mim, eu fui curada. O irmão tem o dom de cura. E ela virou e saiu. Naquela hora, querido irmãos, eu agradeci a Deus, louvei a Deus e engrandeci a Deus, e disse glória, honra, majestade ao nosso Deus. Irmãos, o dom que nós recebemos é para a glória de Deus. Mas o que você tem feito com o dom que você recebeu? Eu gostaria, querido irmãos, de apresentar para vocês um exemplo prático. Como eu dei o tema, o dom em ação. E eu comecei a pensar em algumas pessoas, e comecei a pensar em alguns personagens bíblicos, até que me veio à mente, ao coração, o personagem e a vida de José. Ali, José do Egito. Nós conhecemos bem a história de José do Egito. E este homem, ele foi um exemplo de fé, ele foi um exemplo de caráter. José foi um exemplo, irmãos, de perseverança, de hospitalidade. Ele foi hospitaleiro com as nações, com a sua família. Ele não foi vingativo. E se nós fôssemos descrever tudo o que nós podemos ver e achar na vida de José, seria uma lista enorme. Mas eu gostaria de ler com você ainda, você deixando aí a sua Bíblia marcada no capítulo 12 de 1 Coríntios, que nós vamos ainda voltar a esse texto. Mas eu gostaria de ler com você em Gênesis, capítulo 41, versículo 33. Eu estou pegando esse texto para que depois a gente possa também entender um pouco mais do contexto desse texto. Diz assim no versículo 33 do capítulo 41 de Gênesis: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Uma grande responsabilidade. Quando nós, irmãos, recebemos um dom, nós também recebemos uma responsabilidade. Toda vez que o Senhor nos dá algo, Ele nos dá para que nós possamos usar para a glória dEle. E também possamos usar para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Eu creio que você já fez isso, já usou o dom que Deus te deu. Quando nós pronunciamos uma palavra que não é sábia, uma palavra que venha ferir a outra pessoa, eu creio que o Espírito Santo muitas vezes confere ao nosso coração e nós ficamos com vergonha. Nós ficamos, talvez muitas vezes, até encolhido. E eu, olhando para a vida de José, eu aprendi muitas coisas. Eu, olhando para a história de José, eu consigo tirar dali algumas coisas práticas para a minha vida. Quando José ele foi jogado naquela cisterna,
E os seus irmãos jogaram ele ali para que ele morresse. Mas aquela cisterna estava seca. E José talvez ali ficou sentado, esperando, aguardando, enquanto os seus irmãos comiam ali. Como os seus irmãos não conseguiram fazer aquilo que estava talvez no coração deles, eles olharam, viram uma caravana passando, que ia para o Egito. Então eles tiram ali José e vendem José. José então ele é levado para o Egito, e ali no Egito ele é vendido e vai para a casa de Potifar. Interessante, irmãos, que José, em todo esse tempo, quando você começa a ler a história de José, você começa a perceber que ele diz assim: Deus era com José. Quando nós estamos realmente na presença de Deus, e Deus está conosco, nós não precisamos temer as perseguições, nós não precisamos temer aquilo que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. José, ele se utiliza daquilo que Deus o capacitou no momento difícil da sua vida. São nas horas de crise em que nós somos muitas vezes provados, e os nossos dons, aí então é que precisa ser utilizado, precisa ser grandemente utilizado para abençoar vidas. E aqui então José passa por isso, sendo vendido na casa de Potifar. E ali José então ele começa a servir ali, e servir bem, até que aparece ali a esposa, a mulher de Potifar. E ali então ela convida José para deitar com ele. Capítulo 39, versículo 7 em diante, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta. Mas José, ele se recusa. Aqui está, irmão, o caráter. Aqui está então o caráter deste homem em ação. O caráter é aquilo que nós somos longe da vista dos homens. Isso é caráter. José estava sozinho, talvez ali naquela casa, naquele palácio. Estava sendo convidada pela esposa de Potifar. Tudo estava propício a ele pecar contra o seu Deus, mas ele se recusa. Isso é caráter. É quando nós estamos longe, queridos irmãos, quando nós estamos distante das pessoas, estamos fechados talvez no nosso eu, talvez você com o teu celular, talvez você em um local onde ninguém, nenhum olho estão te vendo. É claro que Deus está te vendo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então aqui está o caráter na vida de José. Nós precisamos não só dizer que precisamos ter o carisma, mas o caráter, mas precisamos ter ação de caráter. Precisamos ter a ação do carisma, dos dons, precisa estar sempre em ação. Mas assim mesmo, aquela mulher falsamente acusa José. E José, ele é preso. A José, ele vai por permissão de Deus ali naquela cadeia, naquele calabouço, seja onde for, ali ele encontra um copeiro, encontra também um padeiro, e ali ele revela mais um dom, o dom de interpretação. Aí então José interpreta aquele sonho, e aquilo passa algum tempo, se concretiza. E aí então, quando Faraó também tem um sonho, José é levado lá para casa, para o palácio de Faraó. E dizem: olha, este homem, ele é intérprete dos sonhos, ele falou e realmente aconteceu. José podia tirar, irmãos, proveito nesta hora. José podia, neste momento, José podia tirar proveito de tudo que estavam falando dele, daquilo que ele estava fazendo.
Mas José, ele é humilde. José, ele foi paciente, irmãos, ali na tribulação. José esperou o momento de Deus agir na vida dele. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar e aguardar Deus agir na nossa vida. Então o que nós fazemos é lutar com as nossas próprias forças. Então nós deixamos o nosso eu à frente, como isso muitas vezes tem acontecido comigo. E eu tenho clamado a Deus: Senhor, me ajuda. Não é as minhas forças, não é os meus braços, não é aquilo que eu posso fazer, mas é aquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Me permita, Senhor, aclamar aos teus pés, me permita, Senhor, chorar aos teus pés. Ó Deus, ouve o meu clamor. Tem sido a minha oração e Deus tem me ajudado. Talvez, querido irmão, você tenha lutado com as suas próprias forças e tem abandonado aquilo que Deus tem te dado, e não tem permitido Deus usar o dom que Ele tem te dado, para a honra, para a glória dEle. E então muitas vezes não tem dado certo na tua vida. Permita Deus usar a tua vida. Faça assim como José. José então, ele se encontra agora diante de Faraó. Ele podia dizer: Faraó, o sonho que o Senhor teve foi este: virão 7 dias, 7 anos de fartura, e vai vir logo. Deus se apressa em fazer isso. Mas também virá 7 anos de muita escassez. Olha, eu sou o cara, eu sou a pessoa indicada para estar à frente de todo este processo que agora eu vou te dizer. Mas José não fez isso, irmãos. Ele diz assim: escolhe agora, pois, Faraó, lá no capítulo 41, 33, escolhe agora, pois homem ajuizado e sábio, encarrega-o de dirigir toda essa terra. Escolhe o homem. Mais à frente, no versículo 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Querido irmãos, muitas vezes Deus nos dá esta grande oportunidade para nós termos uma palavra que vai salvar um lar, uma palavra que vai salvar um casamento, uma palavra que vai tirar um filho das drogas. Deus nos dá condição para ter esta oportunidade, e muitas vezes nós jogamos fora, porque nós batemos no peito e dizemos assim: eu posso. Olha aqui, fulano, ouve o que eu estou te dizendo. E esquecemos de dizer: ouve o que a palavra de Deus está dizendo. Eu já fui exortado, irmãos, e fui exortado e fiquei com vergonha. Eu estava agora há tempo, uma semana ou 2 atrás, conversando e falando sobre desse tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil da pandemia, e os números de mortes têm se aumentado. E eu estava conversando com uma pessoa que eu ganhei ela para Cristo, e num momento pequeno da nossa conversa eu deixei escapar: as coisas parecem que vão de mal a pior. Esse negócio parece que está cada vez ficando pior. E essa pessoa me interrompeu e disse assim: mas você me disse que Deus ainda está no controle, você lembra? E eu segurei e disse assim para ele, voltei atrás e disse: realmente, eu estou errado.
Deus ainda está no controle. José sabia que Deus estava com ele, irmãos. José sabia o que Deus tinha dado a ele. José estava usando tudo que Deus havia dado a ele. Então, Deus agora, através de Faraó, entrega tudo na mão de José e diz: o meu povo obedecerá às suas palavras. Faço disso a palavra de Faraó. É como se você, querido irmãos, entrasse num lar destruído, numa casa onde o casamento está se acabando, e você pudesse, através do seu conhecimento, agora com o dom de sabedoria, você pudesse transmitir a estas pessoas, a este casal, uma palavra de solução, uma palavra prática, uma palavra de orientação bíblica, aonde esta família pudesse novamente estar juntos e o casamento pudesse ser restabelecido. Como é gostoso nós podemos ver, irmãos, Deus usando a nossa vida. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Aqui então nós vemos, irmãos, que Deus usa os nossos dons para Ele, para a glória dEle, e também para abençoar a igreja e para abençoar a sua família. Abençoe a sua família. Use o dom que você tem. Dê uma palavra sábia à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho. Traga uma palavra sábia ao seu vizinho. É um tempo oportuno de nós, irmãos, aplicarmos aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem nos dado e tem nos orientado. Eu gostaria de que você relacionasse alguns pontos. Eu anotei, irmãos, que se você tem fé, pratique a fé. É um tempo de você praticar a fé. É um tempo de você confiar em Deus, de confiar que Deus está no controle. Se você, irmão querido, tem dificuldade no caráter, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus ação sobre a sua conduta moral, baseada na palavra. Se você é uma pessoa vingativa, ore a Deus, peça a Deus que te dê blandura no coração, que te dê paz no coração. Se você reconheceu que reconhece que tudo vem de Deus, seja grato. Levante de manhã, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Lembre-se, irmão, que tudo está nas mãos de Deus. Se você não tem tido paciência dentro da tua casa, se você não tem tido paciência com seus filhos, peça a Deus, Deus vai te dar paciência. Se você também, querido irmãos, não tem tido um coração hospitaleiro, apesar desse tempo do distanciamento, mas você pode hospedar no seu WhatsApp uma família, e pode, através do WhatsApp, você mandar aqui o link do culto, ou mandar uma palavra de encorajamento a essa família. Você pode hospedar no seu coração, em oração, um missionário. Você pode lembrar de uma família enlutada. Há tanta coisa, irmãos, que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia. O que nós não podemos fazer é ficar parado. O que nós não podemos fazer, irmãos, é engavetar o nosso dom. É nós colocarmos dentro de um baú e trancar. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de abençoar famílias porque há contendas, há dissensões, há invejas. Muitas vezes, por causa de um pecado não confessado, nós entregamos o nosso dom para uma gaveta cheia de traça, cheia de pó,
E como não se bastasse, nós ainda trancamos. Você ganhou esse dom, meu irmão. Deus te deu. É graça de Deus na sua vida. Usa o que Deus tem te dado. Voltando lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Volta lá na tua Bíblia. Eu quero estar encerrando contigo. Versículo 11 diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Espírito é um só, querido, não há divisão. O Deus é um só. Há diversidade nos dons. Não tem inveja do irmão que tem um dom a mais. Não tem inveja do irmão que está utilizando e usando para a glória de Deus o seu dom. Use o seu. Use o seu. Abençoe vidas. Quando passar pela rua, encontrar com o vizinho, mesmo de máscara, cumprimente o seu vizinho. Transmita para ele a alegria do Senhor. Transmita para ele uma palavra de encorajamento, de fé. Usa o dom que Deus te deu. Deus te abençoe, querido. Espero que o Espírito Santo complete aquilo que está dito a ti nesta mensagem. Que você possa praticar, pôr em prática aquilo que você aprendeu. Quero agradecer a Deus e agradecer a oportunidade que o Senhor tem me dado através desta igreja. Amém.